Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio, mas estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha direita, Giovanni Claudino. Graças a Deus, mais uma semana. Estamos aqui com vocês e eu quero de cara já convidar para você se inscrever no nosso canal no YouTube, né? O Santo Podcast, ativar os sininhos e compartilhar no grupo das tias, no grupo da igreja, no grupo dos amigos, no grupo do futebol. Larguem tudo que é canto, que eu tenho certeza que as tias são o terror do negócio, tá? Não, elas fazem... Você quer explodir uma coisa? Sim. As tias. Sim. Não tem marketing, não é marketing, não bota na Globo. Não tem na Globo, não resolve a tua vida, é as tias. Inclusive, você sabe, né? As irmãs que apareceram lá no túmulo onde estava Jesus eram tias. As tias. Não tinha ninguém além delas. Não, a coisa prolifera. Dá aquela O quê? proliferada. Ó, nós estamos ao vivo no TikTok também hoje. A gente sempre vai fazer assim a partir de agora, isso, tá? Claro. A gente vai ter o episódio ao vivo no TikTok e depois vai sair com toda a qualidade master, tá? Aqui do Belas Artes em Joinville, Santa Catarina, no YouTube, no Spotify e por aí vai. O legal de fazer essa live no TikTok, deixar assim, ô Giovanni, é que acabou a live, foi embora. Não fica salvo, Não fica nada. Quer ouvir de novo, vai ter que esperar uma semana depois. E por favor, né? Assista de novo depois. Isso. E eu já quero dar um salve aqui pra Jess, que foi quem deu essa ideia. Poxa, o podcast é muito legal, você poderia gravar ao vivo. Ela tá aqui acompanhando, tem uma galera acompanhando aí, valeu, vão mandando as suas perguntas aí. Olha lá, várias palminhas, tamo juntos. Deus abençoe vocês. Coisa boa. Bom, nós estamos aqui no Belas Artes, em Joinville, Santa Catarina. Um abraço pro Natan, pra Mirtes, pro Natalino e também pro Fábio, que é o que faz acontecer, né, Giovanni? E cobra caro. Não, o homem é caro. O homem é caro. Mas vale, tá? Vale cada centavo. Vale cada... A audiência acha que é um horror de dinheiro. Quem vê, a gente tá pagando tudo. Não paga água, tá? E agora falando do Belas, é a melhor escola de artes de Santa Catarina, tá? É verdade. Não tem pra bater. Então, se você é de Joinville, região, Curitiba, pode descer pra cá que você vai sair daqui bom. Boa. Também quero agradecer aos nossos mantenedores, os que fazem esse projeto acontecer. E um deles é a galera da Mylow, tecnologia com intensidade. Um abraço pro Lorival, pro Maicon, tem a Mylow Store, Mylow Dev, enfim, eles trabalham com tudo em TI que você imaginar, né, para sua empresa. Eles têm lá, além da Mylow Store, que é tudo equipamento, é computador, enfim, mouse, cadeira gamer. Você precisou de um profissional para ir até a sua empresa para ver o que está acontecendo, redes e tudo mais, contrate a Mylow, Giovanni. Lembrando que a Mylow fica aqui em Joinville, na Max Colim, mas em qualquer canto eles estão. É maravilhoso, né? Eles são quase uma internet, em qualquer canto. Isso. Quero falar também da Silk Art, que faz essas lindas camisetas. Boa, hein? Né? As igrejas, aí ó. Aqui, ó. As igrejas de Joinville e região têm aderido a Silk Art pela qualidade e preço justo, tá? Então, se você está precisando, fala com o Felipe ou com o Ricardo da Silk Art. Boa. Tem também a Dalmarco, né, John? Boa, vai lá, Giovanni. Se você tá aí com uma BMW, uma Mercedes que precisa de um farol e não tem como, não acha? Dalmarco. Se você comprou aquele Cherry, aquele negocinho lá que... Do Cherry ninguém tem, né? A Dalmarco tem, tá? A Dalmarco tem. De Uno no Cherry que a Dalmarco tem. Vai ter, não? E envia para qualquer canto do Brasil. Então, se tu precisou de qualquer peça, independente do seu carro ser nacional ou importado, se teu carro veio da Cuba, eles vão dar jeito na peça e vão dar o jeito. Eles vão dar o jeito. Dalmarco Autopeças aqui em Joinville e envia para qualquer canto do Brasil. E agora, para finalizar os nossos mantenedores, esperamos que, né, a gente tenha muito mais aí pela frente, mas a galera da Fagerflex Colchões muito também, bom. Fábio Ferro esteve aqui com a gente e vão estar com a gente até o final do ano, né? Eles que têm colchões de qualidade, não só entregam aqui em Joinville, Santa Catarina, no Brasil, mas também estão invadindo os Estados Unidos, Giovanni. Eles são uma espécie de monstros do colchões. Verdade. Então, se você tem dormido mal, acha que é por conta disso ou daquilo, acha que é demônio? Não é demônio. Não é demônio. Falta de vergonha na cara de tu conhecer os colchões da Fagerflex. Pode ser que seja orando pouco mesmo. Pode. Mas pode ser o colchão também, tá? Pode. Então vamos lá. Compre o colchão decente. Dito isto, nós estamos começando mais um episódio do Santo Podcast. A gente trouxe um pastor que eu conheço há muitos anos, Giovanni.
Vamos agradecer o pessoal das rádios também, né? Claro, perdão. Porque tem uma galera que nos acompanham através de algumas rádios, tanto web quanto com dial, é isso? Boa. Dial que se fala. Dial também, isso. Então, muito obrigado por você estar conosco. E você que está na rádio ou qualquer outra plataforma, não esquece de ir no YouTube, se inscrever lá e ativar o sininho lá para dar uma moral para nós, né? E participa lá também. Porque cada clique lá a gente ganha, parece que R$1.000, né? Não é. Aliás, isso é bem importante falar, que, cara, se você assistiu, vai lá, curta e envie para alguém, comente também, isso é bem importante, porque a plataforma é um algoritmo, né, Giovanni? Então, quando ele entende que as pessoas estão se interessando por aquele conteúdo, ele vai entregar mais, né? Então a gente, olha, compartilha tanta bobiça e que aí chega muito longe, e conteúdo que edifica, que transforma a vida, que realmente vai trazer uma transformação para a eternidade, a gente vai lá e guarda. Não, eu já assisti, eu me edifiquei, para mim tá bom. Não. Compartilhe esse tipo de conteúdo para que a plataforma possa alcançar pessoas que precisam ouvir aquilo que a gente tem para dizer aqui nessa noite. Aliás, aquilo que o Senhor tem para dizer através de nós. Exatamente. Né? Isso é bem importante. Agora sim, Giovanni. Quem é teu amigo? Eu já vou mostrar ele aqui, tá? Fala, guerreiros. Deus abençoe aí. Olha, 1.400 curtidas aqui, hein? Será que a gente vai bater 2.000? Não, vamos embora. Maravilhoso, tá? Vamos lá. Ele é pastor da Igreja Palavra da Vida, em Joinville, Santa Catarina. Ele me parece aquele Joel Houston, da Houston. O homem tem a cara de americano, vocês já vão ver daqui a pouquinho. Vocês aqui já vão ver. A Palavra da Vida. Músico. Manja muito. Tenho tudo. Tenho tudo e mais um pouco. E eu tava pensando em ficar ali no sol, que eu só sei fazer o som no piano. Ainda bem que tu não só fez. pra ele ver assim, ó, o guri é pianista. Ainda bem que eu disse assim, não. Vou ficar lá no sofá. Eu tenho a honra de receber aqui, uma alegria de receber o pastor Sandro Dias aqui com a gente. Cara, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês, cara. Prazer em conhecê-lo também. Amém. Giovanni, ele parece que ele tem uma carinha de 30. Tá. Né? Mas a mentalidade dele é de uns 72, 70. Ancião já. Tá? Ancião. Filho de pastor, né, pastor? Aí você viu que... Sofrido. Beleano. Sofrido. Mas tu também tem um pezinho lá, né? Todo mundo tem um pezinho na Leleia, né? Quem não, né? É acho que até Jesus foi o fundador da Leleia, eu acho. Mas bom dia, alegria te ter aqui, pastorzão. E é uma honra estar aqui com vocês aqui e podermos juntos aqui trazer algo da parte de Deus, enfim. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Verdade. É uma expectativa, né? É verdade. Nunca tive num podcast assim, mas vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Amém. E, inclusive, eu pensei em chamar o pastor Sandro aqui, porque a gente tem dificuldades, né? A gente tem algumas dificuldades de entender. A gente vai pro culto, recebe uma mensagem, conhece os irmãos, né? Tem as picuinhas também, né? Tem algumas tretas dentro da igreja que acontecem. Uns causos, exatamente. Mas eu gostaria de trazer algo diferente nessa noite, porque nós que estudamos teologia, que buscamos o Senhor nas Escrituras, a gente sabe o quanto é difícil preparar uma mensagem, preparar um sermão. Quem cuida de vidas, ou seja, em discipulados, quem tem grupos pequenos, Giovanni que cuida de adolescentes também, enfim, sabe como é difícil caminhar em discipulado, né? Tudo isso faz parte de uma vida saudável em comunidade, como igreja e tudo mais. Então a gente trouxe o pastor Sandro aqui para falar justamente sobre isso, sobre os benefícios, as dificuldades de ser um pastor local, né? De cuidar de uma igreja local, ou seja, os mesmos irmãos sempre, às vezes vão acrescentando alguns, vão saindo outros, mas a minha ideia em trazer o pastor aqui hoje é justamente passar para quem só vai no culto, só para quem pega uma reunião, por exemplo, saber que existe muita responsabilidade na frente daquele que está ali guiando aquelas ovelhas que não são dele, né? São do Senhor Jesus. E tem que ter muita responsabilidade, né, pastor? Então eu acho que
A gente primeiro pode partir dessa, mas antes disso, só se apresentar bem rapidamente para quem está acompanhando aqui, te conhecer um pouquinho melhor. E quem quiser fazer pergunta, 2.800 curtidas agora lá, tamo junto, rumo aos 3.000. Coisa linda. Vamos lá. Legal, olhando para aqui então, né? Eu me chamo Sandro Luiz Dias, tenho 57 anos, casado com a Ivonete há 36 anos, sou pai de uma filha, tenho uma filha única, com um genro maravilhoso, um cara que é meu filho, né? Tenho por filho Pronto, agora. tá devendo um churrasco. E tenho 3 netas, uma de 15, uma de 7 e uma de 1 ano e 7 meses. Que legal. Que é a minha alegria, a minha paixão, é o meu renovo, é tudo, né? Bom, deixa eu perguntar para ti, pastor, como é que foi o início ali da Palavra da Vida? A Palavra da Vida começou numa garagem. Tá. Isso em 1996. Na Eu tava nascendo, tá, John? Não, 96, não, para, né? Era um projeto nasceu numa necessidade de pessoas se reunirem para estudarem a palavra, né? Na verdade, eu estava voltando para o Senhor naquele momento. Né? Sou assembleano de berço e tal, né? Quando era pequeno. Inclusive, né, tem muitas pessoas hoje que questionam a Assembleia de Deus. Mas o que eu trago à memória é aquela Assembleia de Deus de 1973. Eu era muito garoto ainda. Eu sou de 66 e congregava na Assembleia de Deus da Procópio Gomes. Acho que era a segunda Assembleia de Deus na época. Olha. E aquilo ali foi palco de um grande avivamento. Eu trago na memória... eu tinha 6 ou 7 anos na época. Eu trago à memória... aquelas pregações, aqueles caras com aqueles ternos encharcados, calor, cara. Calor. Não tinha ar-condicionado. O Espírito Santo agindo de uma maneira sobrenatural, curas. Na época, o Satírulo, alguém que comandava o transporte público de Joinville, acho que era... Eu não me lembro. Tá. Levava aquelas pessoas, batismo de 120, 150 pessoas, algo poderoso, no Rio Cubatão. É isso que eu trago à memória. E depois, o que aconteceu? Meus pais separaram, a família, né, praticamente, minha mãe se afastou do Senhor. E eu voltei para o Senhor com 25 anos de idade. Então, mas aquela memória, aquilo que eu testemunhei daquele mover, daquele agir, daquele manifestar do Espírito Santo, querido. Aquilo... Aí fui para as drogas com 16 anos e fiquei até os 25 anos, enfim. É uma história muito louca. Longa. E aí, nessa aí, a minha esposa... casamos, né? E nos separamos. Ficamos 8 meses separados, voltamos, minha esposa se converteu. Você vê? E uma reunião no lado da minha casa era um grupo familiar. Olha só. E ali ela me convidando, né? E eu com problema de drogas, problema no casamento. E eu conhecia, né? Não quero, tal. Mas naquele dia eu me rendi ao Senhor. E daquele dia em diante, eu nunca mais voltei para trás. Daquele dia em diante, não tem mais como... Quando você tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor, em cima daquela pergunta que tu fez, querido, esse desafio da igreja, né? Eu creio que o maior desafio hoje da igreja chama-se espiritualidade. Porque a igreja é espiritual. Sim. E não podemos tratar a igreja como se fosse algo físico. Não é o prédio, né? Não é o prédio, não é a instituição, não é a denominação, são pessoas, são vidas, são almas, né? Se o valor de uma alma vale mais que o mundo inteiro, imagina se não tem como não ser algo espiritual. Então eu creio que o maior desafio nos nossos dias é a espiritualidade, cara. E a espiritualidade, nós que viemos dentro de um contexto do pentecostalismo, da unção, do poder, da graça de Deus, das manifestações. Nós associávamos espiritualidade com os dons, né? Quem manifestava o dom é o cara espiritual, né? Sim. O cara espiritual é aquele cara que fala em línguas estranhas, é o cara que profetiza, Perfeito. É o cara que tem a mensagem com uma boa retórica, com uma boa oratória, Sim. É o cara que realmente manda ver no púlpito. Sim. E nós sabemos muito bem nos nossos dias que isso não tem nada a ver com espiritualidade. A espiritualidade está relacionada
aos frutos do Espírito, que fala lá em Gálatas, que é amor, paz, longanimidade, né? E o último lá que é o domínio próprio, né, cara? Tá faltando nos nossos dias pessoas que conseguem se dominar, né? É verdade. Dominar a língua, dominar aquilo que vê, dominar aquilo que ouve, né? Verdade. E assim, até mesmo pelo mundo tão globalizado, a gente é atacado, né? E recebemos muitas informações de vários lados. Então, a gente consegue perceber que a gente precisa realmente ter esse domínio próprio, né? Para que a gente consiga combater, obviamente pautadas nas Escrituras, com verdades bíblicas, né? A esse mundo. E eu vejo até mesmo alguns cristãos querendo entrar em debates em internet que não vai levar a lugar nenhum, não vai levar... Enfim, só mais fomenta, né? Porque às vezes não foi estudar, não sabe corrigir em amor, quer ter a razão, e às vezes acaba a gente mesmo se degladiando, né, Giovanni, Claudino? Eu até essa semana... Hoje é quinta, né? Terça-feira tem um casal que foi lá em casa tomar um café comigo, e a gente estava falando sobre isso, John. Tem um irmão dele, desse casal que estava na minha casa, um irmão dele mudou de igreja e foi para uma igreja com uma linha calvinista. E a primeira coisa que ele fez foi marcar um café com o irmão para dizer: não, isso aqui é o certo. Eu falei: cara, não, tá brincando comigo? Não, cara, não. Vocês... Não, cara, fazia tempo até que a gente não se visitava assim, né? Por conta da correria de tudo. Não, ele marcou pra... Falei: cara, isso é um absurdo. E isso é o que mais acontece. E aí até eu tenho uma pergunta pro senhor. Como lidar? Porque hoje o pastor de igreja é meio que um efeito esponja, né? Sim. Você absorve qualquer tipo de coisa. Então, se tu botar um suco na esponja, ela vai absorver o suco. Um refrigerante, um café, uma água limpa ou suja, ele vai absorver tudo para dentro da igreja. Ou seja, o pastor é aquele que recebe tudo e todos. Como é que o senhor faz, ou qual é a melhor forma de não deixar que esses pontos que não vão a lugar nenhum se acalmem dentro da igreja? Ou seja, tem o lá que acha que o arminiano está certo, outro calvinismo. Essas visões teológicas. Essas visões teológicas. Como é que o senhor faz para absorver tudo isso e dentro da esponja saber dividir bem isso? Como é que o senhor faz? Em primeiro lugar, não absorvo, cara. Não absorve? Não. Repele, eu sou piso. Não que eu venha repelir. Eu não absorvo, senão a gente fica doente, cara. Senão o cara fica doente. Verdade. Né? Com essas, eu chamo isso são os relacionamentos interpessoais, né? Pessoas que vêm com essa teologia, com aquela teologia, com aquele ponto de vista. Eu creio que temos que aprender com Jesus, cara. Olha os 12. Vamos olhar para os 12. Cara. Olha o conflito que havia ali de ideias, cara. Sim. O Simão Zelote, cara. Pensa lidar com o Simão Zelote. O Simão Zelote era um cara que... Eles tinham uma bandeira, né? Era a bandeira de esquerda lá da época romana, né, cara? Pô, e tava lá aquele cara lá de boa, cara. Tinha um cobrador de imposto, cara, de impostos. Mas tinha um Pedrão que o cara era um cara exposto, né? Então, como lidar com esses caras? Cara? Pô, tu não vai ver Jesus, cara. Jesus não tirou a espada que estava na bainha de Pedro, cara. Nem quando os caras chegaram lá para entregar Jesus, que o Pedro cortou a orelha de Malco, cara. Por que ele cortou a orelha de Malco com uma espada? Jesus não tirou aquela espada, cara. Pensou, cara, Jesus o tempo inteiro vendo aquele pescador com aquela peixeira. Tá entendendo, cara? Mas ele precisou daquela peixeira quando entraram naquela cidade e alguém tinha que para entrar naquela cidade, tinha que cobrar impostos, né? Jesus fala para Pedro: Pedro, vai lá e pesca, cara. Fala, joga o anzol lá, tira aquele peixe lá. Ele tinha que ter uma peixeira. Abre o peixe que lá dentro vai ter, né? Pronto. É verdade. Tá entendendo, cara? O próprio Mateus, né, cara? Então eu creio assim, nós temos que... Cara, eu não quero interferir no pensamento de ninguém, não vou querer... Eu acho que a melhor forma de discipular alguém é pelo exemplo. Verdade. Ser parecido com Jesus, cara. Não vou entrar em questões teológicas. Se o cara quiser congregar conosco, vai congregar, sabendo que nós temos essa linha, esse pensamento, essa forma de entender o que é o reino de Deus, o que é fazer a vontade de Deus, o que é estar diante de Deus, de que forma
entrar na presença de Deus, todo mundo tem os seus métodos, entre aspas, né? Ou seja, a sua espiritualidade. Então, o confronto, eu não procuro confrontar. Eu procuro... O cara vai caminhar conosco, e se ele quiser continuar, ele vai continuar. Se quiser caminhar, vai continuar, vai entender nosso ponto de vista. Não vou fazer nada, vezes nada, para tentar mudar o pensamento do cara. Sim. Porque, né, se é arminiano, se é calvinista, se é pentecostal, se é neopentecostal, se é igreja do Caicai, se é igreja que... Só que o que acontece? Que nós temos um formato de igreja, né? Um método de conduzir o rebanho do Senhor. Se a pessoa se encaixar ali dentro, beleza. Se não se encaixar e querer ir embora, a gente abençoa. Eu acho que nós não temos nem o direito de abençoar também, né? Acho que é muita... Tem muito disso, né? É muita audácia, prepotência você ter que chamar alguém para abençoar. Quem é você? Eu preciso ser abençoado todos os dias pela graça, pelo favor, a bondade e a misericórdia do Senhor. Como eu vou querer agora me arrogar alguém que vou ter, você quer sair da igreja agora? Não tem. As pessoas são livres, cara. Sim. E nessa liberdade em Cristo. Sim. Porque a liberdade em Cristo não tem a ver com a libertinagem. Né? Tem a ver com a liberdade. Né? Mas eu não sei se consegui te responder. A liberdade é eu acho que essa liberdade de congregar, dependendo, por exemplo, você mora no bairro A, pode congregar numa igreja lá. Eu conheci muitas pessoas, eu sou filho de pastor, né? Muitas pessoas que tinham essa mentalidade, assim, ó, pastor, tu me abençoa. O cara, tu tá mudando de cidade. Não tem por que eu não te abençoar, né? Não faz sentido esse negócio, né? Mas é muito comum. Em várias igrejas o que eu me refiro é essa questão, né, do líder espiritual, né? Ele achar que ele tem essa capacidade, cara, de liberar a pessoa. De liberar, de receber. Enfim, essas questões que nós aprendemos, né? A autoridade espiritual, o homem de Deus, cara. A palavra diz, né? Que todos nós somos homens de Deus, cara. Mulheres de Deus, jovens de Deus, a partir do momento que temos o Espírito Santo de Deus, quando recebemos Jesus. Então não há... Somos dele. No meu ponto de vista, é um ponto de vista, quero falar bem certo, que é um ponto de vista do pastor Sandro, né? E não tem nada a ver com teologia, tem a ver com um ponto de vista de alguém que está à frente de um ministério há 23 anos, né? E que já vive muita coisa, né? Já pensei diferente. Sim. Pensei diferente, né, em algum momento. Mas eu entendo que o reino de Deus, né, como membro de igreja, né? Poxa, existe o corpo de Cristo. Sim. Né? O membro de igreja, cara, até porque igreja, nós somos membros do corpo de Cristo, não membros de uma denominação, não membros de uma instituição. Somos membros do corpo de Cristo. A partir daí, cada um tem uma função. Sim. Porque eu creio na função que você exerce no corpo. Não que você tenha unção dos santos para exercer aquilo. Porque qualquer pessoa, cara, tem o Espírito Santo, ele vai fluir. Quem crê em mim, está falando dele o quê? Jesus está falando com uma samaritana, cara. Uma mulher que tá no 6º casamento, que está arrebentada, que está destruída. E Jesus se manifesta a essa mulher, cara, de uma maneira tão sobrenatural, e ela tem uma revelação tão sobrenatural que nem os discípulos tinham. Quando o texto acaba, os discípulos chegam com um pão e falam, Jesus, vem comer conosco. O que ele fala? Pô, uma nova comida eu tenho, cara. Vocês estão querendo me dar comida. Mas tá aqui os pães e tal. E Jesus fala assim, não, vocês não entenderam nada, cara. Eu estava me alimentando ali porque eu estava sentado na beira de um poço, o poço de Jacó, com uma samaritana. E ela entendendo, tanto que ela começa falando com Jesus, tu és um judeu. Daqui a pouco ela fala, tu és o Senhor. Daqui a pouco ela fala, Rabi, tu é um Rabi. E daqui a pouco ela fala, tu é um profeta. Olha o nível de revelação que ela vai tendo a partir do momento que ela começa a ter um relacionamento com Jesus. Sim. Eu creio que, fruto do nosso relacionamento com Jesus, nós vamos ter uma revelação de quem ele realmente é. Sim. Porque muitas pessoas estão vendo Jesus como um judeu, cara. Outra apenas como um mestre, né?
A teologia mostra um Jesus histórico. Eu fico de cara quando falo com alguns teólogos que a mentalidade desses caras é de um Jesus histórico. E eles associam a multiplicação dos pães como se fosse uma coisa, algo que, não... Eu estava falando esses dias com um cara, um cara importante, um cara que tem uma retórica, uma teologia muito boa. Mas o cara entrou numa vibe que aquela multiplicação do pães aconteceu porque todo mundo tinha pão. Mas quando aquele menino deu o primeiro pão e os peixinhos, aí todo mundo despertou. Cara, não. Cara, tu tá querendo dizer que aquele momento não foi algo milagroso da parte de Deus? Não tem como. Não. Tá entendendo, cara? Sim. Eu não sei se estou conseguindo aqui. Eu tô deixando fluir aqui. Mas é bem isso, é bem isso. Então, eu creio que o modelo, cara, Jesus, cara. Jesus. Porque no meu entendimento, o que é ser um cristão? Tá. Eu resumo assim: é quem você está se tornando a partir do momento que você se encontrou com Jesus. Entendeu? É quem você está se tornando. Certo? E aí já não tem mais o calvinista, o arminiano, já não tem aquele que é de Paulo, aquele que é de Apolo. Tudo isso começa a ser um ponto mínimo, né? Quando você se torna um cara, esse cara era, antes de conhecer Jesus, era um mal pagador, era um adúltero, era um isso, era um aquilo. E agora que ele conheceu Jesus, ele deixou de ser isso. Quando ele conhece Jesus, ele não se torna... O mundo não diz, esse cara agora conheceu Jesus, agora ele é um armeniano, ou agora ele é um calvinista, ou agora é um pentecostal. Não, ele não é mais isso, não é mais aquilo. Ele se torna um mini Cristo, né? Isso. Eu acho que essa é a Eu creio que sacada. esses caras foram importantíssimos no tempo deles. Sem dúvida. Não. A gente não tira o mérito jamais. Exatamente. Legal. Inclusive Lutero, né, cara? Esses caras aí foram importantes. Mas hoje, o evangelho tem quem? Nós, cara. Sim. Hoje nós temos o Espírito Santo aqui presente, cara, e você vai ser boca de Deus, você vai ser ouvido de Deus, você vai ser ombro de Deus. Ou seja, nós somos parte do corpo. Não só um ombro, cara. Tem gente que não vai pregar, não vai pregar as multidões, não vai profetizar, não vai. Mas o cara é ombro, cara. O cara vai te levar a Jesus só com o ombro dele, cara. Colhendo as tuas lágrimas no seu ombro, cara. Estamos lado a lado. E quantos desses que não vão pregar para multidões, mas lá dentro da empresa, dentro da sala dele, com 2 ou 3 pessoas, ele prega para 2, 3 pessoas, às vezes até sem falar, né? Mas sendo um homem de Deus lá dentro, sendo uma mulher de Deus lá dentro. Então eu acho que isso é muito válido também. E assim, agora pegando esse gancho, a gente já falou aqui sobre essa pluralidade de visões. E eu acredito, também concordo com o que o pastor colocou aqui, a gente tem que ter um modelo. E o modelo é Jesus Cristo. Né? Ponto. A partir disso, todas as coisas que são mais... não são elementares para a fé, cara, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. E você crê que ele veio, encarnou, morreu por mim, por ti, pelos nossos pecados agora, e ressurgiu, ressuscitou, né? Está à destra do Pai. Você crê nisso? Creio. Você pode congregar aqui, né? Sim. Agora, batismo, aí eu creio que só por imersão, por as pessoas... Aí são outros pontos, são secundários. Então, assim, cara, esse tipo de coisa... Claro que pode, porque falar? Eu acho que você deve pegar muita coisa assim, né? Infantilidade. Aí, pronto. Vai. Toma, criança. Alguém que, pra mim, alguém que fica... Porque, cara, o ponto de vista, a teologia de cada um, você lê as escrituras, cara, você tem um entendimento, certo? Mas não significa que esse entendimento que você tenha... agora vai virar uma regra, vai virar uma teologia, sim, vai virar um... Não, cara. Que eu não preciso do outro, que eu não preciso do outro para saber. O grande problema da igreja hoje, que eu vejo que nos relacionamentos interpessoais dentro das igrejas, né, é essa dificuldade das pessoas separarem isso, saberem fazer a separação. Cara, você crê, beleza. Se você usa barba, cara, você quer raspar a cabeça, você quer andar de chinelo, quer andar descalço, você quer...
cara, né? E nessa aqui, cara, tem gente trazendo para dentro dos cultos. Eu acho que não devia falar isso aqui, mas eu vou falar. Vai, não. Nós trouxemos Sandro você aqui para Dias é o falar. nome dele. O judaísmo, cara, lá tá Minorá, lá tá o Chofar. O chofar, beleza, cara. Você vai usar isso aí pra incrementar a adoração, o louvor, cara, legal. Sandro Fechou. Dias. Se você quer botar aquele... Legal, minha mulher usa, cara. Fica linda, maravilhosa. Quinta-feira na oração. Um véu. Ela ganhou lá de uma irmã lá, cara, aquele negócio lá, como é que é o... que o judeu usa. Não sei nem o nome daquele negócio lá. Tá. Pô, cara, ela fica lindona naquilo. Beleza. Pô, mas não queria estabelecer ali um critério, porque para entrar na presença de Deus, a palavra diz: onde estiverem dois ou mais reunidos, ali ele está. Ele está aqui pronto, cara. É verdade. E ninguém tem o... Ninguém tem um chofar aí. Ninguém tem o direito de dizer que ele não está aqui, porque são luzes, é câmera, é tudo aqui, microfone, cara. E ele está aqui. Porque onde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou. Esse ponto é importante, né? Cara, aí faz toda a diferença, cara. E aí entra o discipulado, cara. Eu creio que o maior desafio da igreja é o discipulado correto. Por quê? Como você falou, discípulo não teu. Sim. Discípulo de Cristo. Você que se declara, se diz ser um discipulador, cara. Né? Os caras, né? Acho que todas as comunidades hoje trabalham com pequenos grupos e tem os discipuladores. A questão das pessoas tomarem para si esse encargo, cara, de ser um discipulador, cara, e muitas vezes está trazendo o ponto de vista, a sua teologia, as suas ideias, muito pouca Bíblia, cara, para dentro daquela pessoa que está iniciando uma caminhada com Cristo. Eu creio que isso é um pecado, cara. Sim. É um pecado capital, um pecado mortal. Então o discipulador tem que estar muito preparado, entendendo que aquela pessoa que está sendo discipulada é um discípulo de Cristo, que essa pessoa que é um discipulador está conduzindo ela a passos verdejantes. Mas também a sombra da... O vale sombrio da morte. O vale sombrio da morte. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Ele me faz repousar em verdes pastos. Ele guia-me às águas tranquilas. Mas ainda que eu passe pelo vale das... Então, os vales da sombra da morte, quantos não passam? E o pastor passa também. Sim. Tem pastor que não consegue dizer isso, cara. Nós, pastores, eu vou falar que se tem algum pastor me ouvindo aqui, nós temos vida solitária, cara. Nós não conseguimos abrir o coração para ninguém. E isso é um crime para nós. Nós estamos em perigo se assim agirmos. Eu digo mais, cara, eu tenho uma caminhada mais de 12 anos com alguns amigos pastores. E ali a gente conversa, uma mesa como essa, a gente senta, a gente conversa. E aí, para abrir o coração, não pode ser uma caminhada de 1 ano, 2 anos, cara. Sim. Nós precisamos conhecer aquela pessoa quando você resolve entregar o teu coração. Porque, cara, pastor também tem as suas debilidades, as suas dificuldades. Sim. Não somos semideuses, não somos tão... Sim. Cara, a gente não está nesse lugar. Muito pelo contrário, nós estamos num lugar de confronto, cara. Onde o nosso adversário, como diz lá em Efésios capítulo 6, está o tempo inteiro ali. Se a gente vigiar, não vigiar, a gente cai, cara. E como a gente vê, cara, aí, cara... cara, como a gente vê gente, cara, maravilhosa, cara. Sim. Homens de Deus realmente, com um chamado, com um propósito, cara, bem estabelecido, que cai. Por que cai, cara? Caminho sozinho, cara. Sim. E a solidão faz parte, cara. Eu conheço muitos pastores, caminhei muito tempo no Conselho de Pastores, 14 anos eu caminhei em Joinville, sempre na diretoria do Conselho de Pastores. E muita gente caminha sozinho, cara. Muito perigoso, cara. Sim. Você não tem um amigo, né? Eu não digo para fazer um discipulado, ou, né? Mas para abrir o coração mesmo. Abrir o coração, conversar, cara. Sim. E no meio daquelas conversas, você vai rolando ali e tal, e vai rolando, e a cura, cara. Porque precisamos, cara, entender que a gente não é super-homem. E você acha que a igreja, por exemplo, sendo pastor de igreja local, e esse pode ser alguns dos desafios em que a própria congregação coloca o pastor local num lugar onde o Senhor não coloca nenhum homem, assim?
é um desafio colocar isso na cabeça dos irmãos. Os irmãos, eles já são meio que pré-programados a colocar o pastor num pedestal, num lugar que a Bíblia não coloca de fato, assim, sabendo que ele também pode sofrer de ansiedade, claro, depressão, e ele pode, sei lá, ter um dia mau e aí vai pedir um conselho. Ele tem dias maus. Entende? Como que é isso? Alguns dias maus, cara. Então, sendo pastor aí há 23 anos, você consegue perceber isso? E também caminhando com vários pastores? Cara, eu vejo assim, ó. Como é que eu vejo essa questão do dia mal, essa pessoalidade, né? Essa individualidade de cada um, né? Eu vejo assim, nós temos que... É o primeiro ponto que eu falei aqui, espiritualidade. Tá. Você tem que ter o teu encontro com o teu Senhor, cara. E ele tem que saber tudo a teu respeito. Fim de papo. Transparência com o Senhor. Transparência, cara. Ele já conhece. Ele já sabe de tudo. Os olhos dele tudo vê. Mas é necessário que você fale com ele. Tô passando por essa tentação aqui, ó. Cara, quem não é tentado? Sim. É ou não é? Eu tô passando por essa situação no meu casamento aqui, Deus. Sim. Né? Minha esposa não está me entendendo aqui, Deus. Né? Tô passando por essa situação com a minha filha, com o meu filho, cara. Por isso a necessidade de você estar todos os dias, cara, com ele. Entendeu? Você estar todos os dias. E é estar com ele. E agora, quando você está no púlpito, ou se você está à frente da igreja, você está, pastor. Porque é um estado. Né? Eu digo para a igreja nos cultos de Santa Ceia, geralmente eu ministro, eu falei, eu estou pastor nessa igreja. Estou porque, cara, quem está em pé, cuide, para que não caia. A Bíblia tem que fazer parte da nossa vida, cara. E se a gente não vigiar, cai. Cara, a esfera pode cair no dinheiro, não é? As crises dos pastores com dinheiro, cara. Tendo que pagar aluguel, pagar aluguel, pagar cara. Vários compromissos. Pô, cara, né? Mulheres. Pastor é assediado, cara. Imagina. Né? Roubo. Sim. Enfim, cara, a gente vê todos todos os problemas que você passa aí, o pastor ele também está suscetível a passar. Eu até acredito que muito mais. Muito mais. Até por estar em evidência, o diabo sabe que o senhor é maior referência do que o Giovanni. Né? Então, quando o diabo sabe disso... É você que está falando isso. Claro, então, cara. Sim, mas por estar em evidência é onde o diabo mais vai querer atacar. Mas tá entendendo, cara? Então, quando o pastor entende que ele é o irmão mais velho na congregação... Isso. Cara, isso cai por terra, cara. As pessoas vão... Porque isso é uma questão de postura, é questão de posicionamento. As pessoas querem te colocar num lugar onde você nunca vai estar. Né? Isso. Pastor, cara, eu sou juntamente com aquela congregação, com as mesmas dificuldades, que estou aqui pelo fato de eu ser pastor, de eu estar pastor daquela comunidade, eu devo... na minha responsabilidade, pelo fato de estar integrado, orar mais, buscar mais, ler mais a Bíblia, enfim, estar à frente desse, porque as pessoas trabalham, têm as suas atividades, têm os seus afazeres. Estar disponível para servir. Mas o pastor não pode se arrogar em ser maior. Eu até digo, de vez em quando eu brinco na comunidade lá, digo assim, o dia que eu chegar lá em cima, cara, diga eu chegar lá em cima, eu vou olhar na coroa da irmãzinha lá, a irmãzinha da oração, cara. Sim. Ela vai estar cheia de pedra, cara, e de repente eu vou estar só com duas, lá, entendeu? Uma vermelhinha e uma azul só e pronto. E aquela irmã cheia de pedra na coroinha dela, porque ela, né, aquele cara do diaconato que chega lá, faz o trabalho dele lá, né, cara? Porque tem gente que sabe fazer os irmãos, né? Que é estacionar o carro de maneira direitinha. Ela não é, cara? Ô, irmão, que sempre com um sorriso no rosto, cara. Ô, querido, coloca o carro assim, o cara coloca o carro atravessado. Ele tem graça pra falar com aquela pessoa, cara. E às vezes o pastor tá lá no púlpito lá, cara, sempre recebendo a glória pra ele. Não digo só pastor, mas aqueles que pregam, aqueles que ministram louvor. Sim. Cara, esses são os piores. Ô, racinho, hein?
Cara, eu considero muitos músicos, cara. Eu tenho um ponto de vista acerca dos músicos, cara, assim, que é meio fora da curva também, mas pode ser para um outro momento. Porque pensa comigo aqui, cara, o pastor, ele pega a Bíblia dele, ele entra no quarto, consagra, ora, jejua, lê, medita naquele texto e prega a palavra, sozinho, beleza? Mas o músico tem uma equipe, cara, né? E se tem uma cana naquele acampamento, cara? Não depende só dele, né? Entendeu, cara? Se tem uma cana naquele acampamento, cara, compromete todo o grupo. Entendeu? Então, aí vontade de dizer que quase toda a banda tem um desse, tá? Não, e aí pensa, cara, os caras, eu digo assim, pra ser músico hoje em dia de igreja, cara, os caras estão indo todo mundo pro YouTube, cara. Então o cara tem que tocar bem, o cara da guitarra tem que tocar bem, o cara tem que cantar bem, né? Tem que estar afinado, os back vocais, o cara da bateria, enfim. Pô, os caras treinam, cara. Os caras depois se juntam lá. Muitas vezes se preparam muito mais do que às vezes o diácono da igreja só chega lá e faz seu serviço. Né? O cara que prega, pô, mas os músicos tem que estar ensaiando, tem que ter um dia da semana para ensaiar, não sei como é que é. Cada realidade é uma realidade, né? Mas, enfim, eu tenho assim, poucos os caras pagam um preço mesmo, cara. Os músicos de igreja aí, cara, comprando seu instrumento, cara, o seu set de pedal, o seu teclado, o seu piano, cara. E é um custo, né? É um custo, cara. E até uma indicação que a gente dá, né, pra você que é músico de igreja aqui de Joinville, Belas Artes, né? Vem pra cá, vem pra cá. Vai ser mais fácil tocar pro senhor. Ô Giovanni, aqui ó, antes de a gente seguir pra continuar a pergunta, 6.000 curtidas aqui, nós estamos caminhando, os irmãos estão gostando da conversa, estão sendo edificados aí, tamo junto, tá, meus queridos? Eu só espero não escandalizar ninguém. Não, tá tranquilo, não abraço. Ser pedra de tropeço. Vamos lá, ó, a Débora tá aqui com a gente, a Jéssica também, valeu, Deus abençoe. Aí eu gostaria que o Giovanni entrasse também nessa linha dessas estratégias, né? O que tu acha, Giovanni? É um ponto que eu queria, né? Eu sou filho de pastor também, meu pai tem mais de 30 anos, eu acho, se não me engano, de pastoreio. E os pastores, eu vejo que sempre estão à luta de algumas estratégias para como fazer com que a congregação em si, ou os irmãos que congregam naquele endereço específico, se engajem com a obra. Ou seja, por vontade própria, porque lá na empresa onde eu trabalho, a vontade própria é o salário no quinto dia útil. Tem um porquê, né? Um porquê. A comunidade, às vezes, ela não toma como responsabilidade ajudar o pastor, auxiliar o pastor. E essa estratégia é pro lado positivo, entende, pastor? Não é pejorativo. Como o senhor faz para fazer com que a sua comunidade, lá naquele endereço onde vocês se encontram, a igreja toda trabalhe com o senhor? Tem alguma... eu faço isso. Primeiro ponto, eu acho que tem que ter ministérios diversificados. Tá. Legal. Entendeu, cara? De homens, de mulheres, jovens. Cara, o que rolou. Tem ministério. Para que todo mundo possa trabalhar. Cara, você carrega contigo algo da parte de Deus. Você carrega contigo algo da parte de Deus. Você se converteu, cara. Certo? Você se converteu, cara. Você já carregava algo contigo ali dentro. Já que foi o próprio Deus, como diz lá em Efésios capítulo 1, que nós já tínhamos um propósito de Deus antes da fundação do mundo, cara. Então nós carregamos algo conosco. Certo? Pô, cara, e aí nessa diversidade, né, de ministérios, de chamado, de propósito, tipo na igreja. Na nossa igreja nós temos um tal do motogrupo. Olha que legal. Entendeu, cara? São os caras que são a ponte, os caras que são a ponte da parte social da igreja. Entendeu? Pô, que legal. O motogrupo. Eu falei esses dias com Maninho. Conhece? Maninho, do motogrupo. Que é do Senna. Do Senna. Pô, legal, não sabia que ele tinha também. Entendeu? O presidente aqui de Joinville, do motogrupo, é um cara lá da igreja, lá, um Tiago. É o Tiago. Um adolescente, como nós estamos 23 anos, um guri problemático lá na adolescência dele, cara. Tu vê? Se desviou dos caminhos do Senhor lá quando tinha 14, 15 anos, começou a ir pro metrô, a igreja fica bem na principal ali, né? Fica na principal. Aquela Monsenhor Gersina? Lá vinha o Neguinho, cara. Ontem tava na casa dele, num GP lá, num grupo familiar. E ontem a gente conversava sobre isso. E lá vinha o Neguinho lá, né, com a galera, que falava, Neguinho,
O lugar é aqui, cara. Aí a galera pegava no pé dele, entendeu? Até que um dia ele conheceu alguém. E aí nós tínhamos Nós tínhamos um culto na igreja que era um culto muito doido, cara. Tá. Era um culto evangelístico, né? E o neguinho apareceu lá, cara. Um problema do namoro, cara. Eu cheguei pra ele, cara, e dei um abraço nele, que bom que tu tá aqui, cara. E, pô, cara, volta novamente, eu vou voltar, passou chorando. E abriu o coração porque tava no problema com a namorada e tal. Aí casou com essa menina. Hoje tem uma filhinha, depois de 15 anos de casado. Olha só, depois de 15 anos de casado, tem uma filhinha. Enfim, são histórias, né, da igreja. Acho que ser pastor muito tempo na igreja, você passa a ser um irmão, um amigo, um conselheiro, alguém que caminha junto. Eu não tenho esse negócio de, pastorzão, tu quer chamar, beleza. Mas o meu ponto de vista, cara, eu tô com a galera ali. Tô com eles porque daí vier. A gente tá junto para fazer a obra. Eu tô no grupo familiar. Eu tô lá caminhando com o Carlos agora aí, que é um cara que chegou na igreja lá de Cuba. Trouxemos agora a tia dele, cara, de Cuba. Que legal. Vamos trazer a mãe dele, cara. Ah, glória a Deus. Cara, tipo assim, a nossa igreja, trabalho, nós temos... tipo assim, tem um outro trabalho, um casal da igreja lá. Esse casal, eles são responsáveis pela Santa Ceia da igreja. Entendeu? Mas é um casal que mobiliza a igreja para recursos, quando tem alguém que passou uma dificuldade com corte de luz, água, problema com o filho. Já montamos uma casa para um casal que um rapaz veio para Joinville, do Haiti, e a família ficou lá. E o cara se converteu na nossa igreja, o cara se converteu de fato, cara. O Manuel se converteu, cara, a família ficou lá. E a mulher dele estava querendo o divórcio. Cara, nós vamos ter que trazer a tua esposa para cá, cara. Juntamos esse casal, cara, mobilizou, trouxemos toda a família para Joinville. Quando a família chegou, estava lá uma casa alugada, toda mobiliada. Cara, acho que isso é igreja, cara. Isso é igreja. Isso é igreja, cara, entendeu? Aí tem, enfim, os ministérios vão nascendo a partir do chamado que cada um tem, cara. Então diga essa liberdade que o pastor deve dar. Mas tem muito pastor que tem ciúme, cara. Se o cara começa já engajar muito, o cara fica com ciúme de quê, cara? Quem que tu é, o cabeção? Não é, cara? É isso. Quem que a gente é, cara? Eu já não era para estar mais aqui, cara. Eu tive um infarto ano passado, cara. Olha. Tu vê? Infartei do nada, assim. Do nada não. Vim de uma família de problema cardíaco, entendeu? Então, o que nós somos, cara? Então, na minha vida, eu quero fazer tudo que me vem à mão para fazer, eu tenho que fazer de bom grado. Né? Entendendo que é graça, pura graça, cara, que a gente não merece, cara. É verdade. Quando tu chega lá com ele todos os dias, daí que tu vê que tu não merece. Meu Deus. Entendeu? Aí tu vê que daí entra a misericórdia, né, cara? Isso. Porque é pura graça, né, cara? Muito. É pura graça. E os caras estão falando da graça aí, é algo desgraçado, né, cara? Né? A super graça hoje, né? Sim. Se prega muito, né? Sim. Então, mas a graça é o favor imerecido. Você sabe que você não merece, cara. E deixa eu te perguntar algo. Que tempo maravilhoso já, tá? Quantos minutos já estamos aí? Olha, mais 45. Temos mais 15 para conversar. É bom, passa rápido. Passa rápido, tá? Quando é ruim, tá 10 minutos e tá 10 minutos ainda. 7.000 pessoas já mandaram aqui. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem mandar aqui pro pastor que a gente faz, tá? E já digo se eu não souber responder, eu não vou responder. Não vai responder e pronto. Eu não vou inventar, né? Eu não vou inventar coisa aqui. Sobre, até pegando um gancho do que o Giovanni falou, hoje a gente tem as plataformas, as mídias digitais, a gente tem esse apelo visual muito forte. O pastor acha que a igreja pode utilizar dessas ferramentas de marketing, fazer um bom banner, ter um podcast, ter o seu culto transmitido no YouTube, enfim, em várias plataformas, ter uma banda boa, com uma qualidade de gravação boa, um investimento em câmeras. Você acha que isso é uma forma, uma estratégia? Você acha válido a igreja entrar nesse meio
também para poder disputar a atenção das pessoas que consomem tantos conteúdos diariamente. O que o pastor vê em relação a isso, a esse tipo de estratégia, a igreja utilizando também? Como a tua pergunta, a igreja pode? Eu acho que a igreja não pode, ela deve. Ela deve. Ela deve. E nós estamos devendo muito, cara. E como igreja estamos devendo muito para a sociedade. É uma forma de entrar nas casas de uma maneira muito pessoal, de uma maneira muito... A gente entra na intimidade das pessoas. Verdade. Inclusive, tudo isso começou com a pandemia, né? Sim, a pandemia, foi um start forte. Né? Deu esse start. E nós começamos ali, cara, dentro de uma necessidade, né? De chegar até os membros da nossa igreja através dos cultos, né? A Palavra da Vida também tem isso. Temos. Legal. Cara, muito forte. E ali, em resposta à pergunta anterior, nasceu o quê? O Ministério de Mídia na igreja. Olha que legal. Porque algumas pessoas abraçaram a causa. Tem um garoto lá que na época ele era estudante de engenharia, o Harley, nosso amigo Harley, juntamente com o Roniel, que é um músico, deve conhecer o Roniel, que era um cara que tinha uma banda chamada Free Band. Sim. Conheceu a Free Band? Rapaz, mas não, Free Band não é aquela uma que tocava formatura? Formatura. Ah. Então aquele cara, pode ver, não existe mais da banda, né? Tá. Entendeu? O cara voltou para o Senhor, né? Voltou conosco ali e tá lá conosco hoje. O cara é o cara dos botões. O cara tem um ouvido musical tremendo, cara, para fazer as equalizações, porque como tu falou, tem que ter uma boa qualidade. Sim. As pessoas têm que, eu acho que o produto final chegando na casa das pessoas tem que ter uma boa qualidade de equalização, de imagem, e até pegando de takes, né? Sim, até dando não te cortando, mas assim, a igreja já foi muito conhecida por fazer coisinha chinfrim, né? Coisinha fraquinha, tudo que de era qualquer jeito, né? Clipe de igreja, entra no hospital e grava no hospital, sempre aquele clipezinho lá do B, né? Os cultos era sempre aquela coisinha bem humilde e tal. Não, porque tem que ser assim, enquanto o mundo moendo, né? Usando tudo. Eu tava mais vendo aí, né? pouco. Eu dou uma olhada nesses no Instagram, pô, o que foi aquilo do Tchu, cara? Sim, na Sphere. Não. Sensacional, 7 bilha. Pô, imagina os crentes fazendo aquilo, cara. Tu imagina? É isso que Não, aquilo ali, cara. Sim. Aquilo ali não é para o mundo, devia ser para os crentes, isso. Cara. Isso é coisa de crente, cara. A coisa de crente tem que ser... Não é melhor pro Senhor, cara? Sim. Olha para Davi, cara. Eu olho para Davi quando ele foi comprar um terreno lá de Araúna. O Araúna chegou para ele e falou assim, não, eu vou dar para ti o terreno. Ele falou, cara, tá pensando o quê? Tu acha que eu vou dar pro Senhor algo que não me custe nada? E por que a gente tem que oferecer ao Senhor? Porque é uma questão de primeiramente ao Senhor. Sim. É lógico que, cara, eu tenho um ponto de vista acerca dessas coisas, cara, daquilo que estamos oferecendo a Deus, né? Quando a gente olha para Davi, ali quando ele chega para Araúna, ele pede aquelas terras, né? Ele quer comprar aquelas terras. E o Araúna fala, não, pega, rapaz, é teu. Com medo dele, né? Ele falou, não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. Então, cara, aquilo que fazemos ao Senhor tem que ser com excelência, cara. Amém. Tem que ser o melhor. Verdade. Ainda que seja simples. Sim. Ainda que seja de acordo com a realidade de cada igreja. Perfeito. De cada ministério. Mas a intenção no coração, cara, deve ser a melhor possível. Sim. Porque o nosso Deus, cara, é aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, cara. Ele merece o melhor. Ele merece o melhor. E como diz o texto de Malaquias, né, tem muita gente oferecendo o coxo e o manco para Deus, cara. O tempo que sobra. Sim. O tempo que resta para Deus, cara. E se a nossa vida não for uma vida entregue a Ele, cara, né? Como sacrifício vivo, puro, santo e verdadeiro. Cara. Verdade. Essa é a grande realidade. E se a nossa entrega não for assim, cara, eu não vou dizer, eu não sei também se ele recebe ou não, se não recebe, porque é Ele. Sim. Né? Quando a gente olha essas questões, a gente tem um ponto de vista mais... Quem é e quem não é, né? A questão não está em ele receber, mas em eu fazer bem feito com o coração disposto para que ele receba, né?
Ele não precisa do meu... O senhor estava falando de fazer, e a gente estava conversando sobre isso, né? Cada igreja tem uma situação financeira e que cabe. Mas o senhor estava falando uma coisa e me veio à memória uma igreja que meu pai dirigiu, eu devia ter 7, 8 anos no máximo. Era no bairro da Guarda, na cidade de Tubarão, no terreno do irmão Saul, e eles pegaram um galpão que antigamente era que fica galinha dormindo. Como é que é? Uma granja, né? É isso? Granja. Uma granja. E lá eles limparam e fizeram a igreja. E eu lembro que esse irmão Saul, de uma semana para outra, ele forrou toda a igreja internamente, porque tinha aquelas madeiras mal feitas, tudo, forrou com um bambu. E eu lembro que a luminária, ele pegou um bambu, ele fazia o corte da luminária e colocava em cima do púlpito 3, 4 lâmpadas dentro. E, cara, hoje, na época, eu não dava bola para isso. Mas hoje eu vejo, cara, ele fez tudo que estava na mão dele para deixar o ambiente bom para a igreja servir o Senhor. Pô, bizarro, né? Fazer um negócio de bambu. Hoje em dia, pô, hoje, na época, foi um trabalho de semana. E ele fez tudo aquilo. Então, assim, o que eu digo, né? Para a igreja que não pode ter o equipamento, por exemplo, que algumas têm. Vamos falar da Onda Dura. A Onda Dura tem poder para ter um equipamento excelente. Eles têm, né? Vocês têm, né? Sim. Tem bastante Se coisa. a minha igreja não tem, para ser o igual, mas que faça algo com boa qualidade, com treino, com estudo, né? A gente até tinha um rapaz lá que cuidava, que ele fuçava muito, era amigo do Dan, ele ia atrás do Dan, que na época era da Onda ali, para aprender mais, tá? E o que eu faço com isso? Qualidade de som, o que dá para fazer, o que dá para mudar. Então essa é uma responsabilidade nossa, né? Eu fico chateado quando a igreja não investe o mínimo nisso, quando os irmãos não dão a mínima bola para isso. Então, não precisa disso, não precisamos de nada. Eu acho... tipo assim, né? Acho que essa questão de cada um trabalhar, né, com aquilo que tem na mão, mas Sim. de forma excelente. Excelente. Com excelência, né? Sim. E cada um tem as suas limitações, né? Todos nós, cada igreja tem sabe onde pode. Onde pode, né? onde a conta deixa, né? Sim. E esse é um ponto bem importante também, né? Porque... E eu acredito, obviamente, né? Me entendam aqui. Quando a gente fala no corpo de Cristo... Vão ter irmãos que a palavra da vida vai alcançar. Isso. Tem irmãos que a Assembleia de Deus vão alcançar. Vão ter irmãos que não entrariam de jeito nenhum na Onda, mas vão entrar na quadrangular lá, da professora Senhorinha Soares, né? Enfim, então existe esse povo de Deus se caminhando e se manifestando o reino de Deus aqui em Joinville, e aí onde você mora, tem gente aqui que eu sei que é de São Paulo, 13 mil pessoas aí gostando do conteúdo, glória a Deus pela vida de vocês. Aqui a Jéssica eu sei que é de São Paulo, então assim, aí em São Paulo as pessoas estão se manifestando, enfim, fora do Brasil estão se manifestando, e esse entendimento de que a igreja não deve ser para mim, mas lembrar de que Jesus falou assim, ó, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão. E por vezes a gente quer que eles venham. Não. Eu quero que vocês venham. Eu quero que o culto é terça, 8 da noite. Então vem. Mas Jesus está dizendo para ir. Mas tu quer que os caras venham. Então... será que o Senhor errou na palavra? Não? Será que você que não tem que se mover, caminhar para isso, usar as ferramentas que a gente tem hoje para isso? Para aí sim, como era a igreja primitiva, os apóstolos que se reuniam no pátio do templo, né? Porque também não tinha nem lugar para se reunir, então vamos pegar um lugar aqui e vamos se reunir. Mas eles estavam indo, eles estavam pregando, e assim que você consegue... alcançar um público, você traz eles para um lugar onde eles possam ser instruídos. Então isso é muito importante, né, pastor Sandro? Ter essa visão de que é preciso ter o espaço físico, mas que a igreja não está presa nesse espaço físico, ela precisa avançar de diversas formas. E para a gente finalizar, eu gostaria que você pudesse dar um encorajamento nesse sentido, como pastor de uma igreja local, e até mesmo... se for uma dificuldade,
que você consegue perceber na igreja em Joinville? Será que a gente está indo? Será que a gente está pregando? Ou será que a gente tem esperado uma estratégia que o Senhor vai dar para o pastor X, Y, pastor Sandro, enfim, para que as pessoas possam vir até nós? Eu creio que cada um de nós carrega algo consigo. Legal. Entendeu? Perfeito. Quando Pedro, né, naquele episódio ali do peixe, por que que Deus pediu, por que que Jesus pediu que Pedro fosse lançar a rede no mar? Se Pedro trabalhasse com madeira, eu tenho certeza, vai lá naquela mesa, abre lá, vai ter uma moeda lá dentro. Entendeu? Eu acho que Deus vai... Eu acho que... Qual é a estratégia, cara? Você deve ser usado. Deus quer te usar. Amém. Se aqui, se lá, naquilo que você for. Se é um médico, cara, se você é um médico, que é o caso do Carlos, se você é um médico, Deus vai te usar no teu consultório, cara. Amém. Não daquele jeito, querendo empurrar Jesus por goela abaixo. Mas Deus vai te dar sabedoria para você, na hora certa, falar. Jesus pode te curar, cara. Eu posso dar um remédio para você. Mas a cura está aí dentro de você através da tua fé. Se o cara é um empresário, cara, ele pode alcançar os seus funcionários, os seus clientes, cara. De alguma forma, Deus vai usar ele aonde você... Então eu creio nessa missão integral. Amém. Que você é um missionário em tempo integral. É isso. Você nasceu em Cristo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, cara. Muita gente está pregando. Mas o meu chamado é para pregar no púlpito. Meu chamado... Cara, nós carregamos. Como aquela canção do irmãozinho, a gente carrega o Espírito Santo, né? Tem a música agora daquele menino, Alessandro Vilas Boas, Tu és tudo. Tu és tudo. Tu és tudo. Essa aí não tá vindo na mente. Tu não conhecia o Phil Hickham também, né? Não, maravilhoso, é maravilhoso, tá? Aí Phil Hickham é maravilhoso, tá? Tá vendo? É dele, ele fez uma versão, tipo de não? Ele fez aonde eu for, eu te levo contigo, eu te levo, uma coisa assim, cara, tá. Eu não sei bem, mas ele conseguiu sintetizar isso, cara. A gente leva, nós não somos templo do Espírito Santo, onde eu estou, onde você estiver, ali estarei convosco. Não foi isso que o mestre falou, Jesus falou? Aonde a gente for, cara, nós temos a liberdade em Deus para falar dele. Porque muita gente, é o caso de Paulo, né? Paulo estava na cadeia, mas ele falava em Filipenses que ele era livre. Certo? Os filipenses estavam nas casas, estavam nos seus afazeres, e Paulo falava, vocês são escravos. Então a questão de liberdade, cara, é uma questão de Estado, cara. Eu creio que Paulo, com certeza, Paulo vai ser mais útil fora da cadeia, cara. Na cadeia tinham os prisioneiros, os soldados, certo? Qual era o chamado de Paulo? Pregar. Entendeu? Pregue. Não importa onde. Não importa onde. Ele estava na prisão, cara, por isso que ele era um cara livre, cara. Ele entendeu isso. Sim, ele entendeu que ele era livre. Isso, cara. É tão maravilhoso que no final de uma das cartas ele fala assim, ó, saúdo os irmãos aí, inclusive os guardas daqui estão saudando os irmãos também. Ele ganhou todo mundo pra Jesus, cara. Os meus amigos aqui da prisão estão mandando oi pra vocês. Os guardas aqui sentindo lá estão tudo mandando, enviam saudações pros irmãos aí também. Rapaz, ele pregou pra todo mundo. É o chamado dele, cara. Não é só o chamado de Paulo, que era o nosso chamado. É o nosso chamado. Personaliza esse chamado. Qualquer coisa, somos chamados para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho, cara. O nosso primeiro chamado é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, beleza, cara, continua teu amigo, de boa, né? É isso. Tranquilo, cara, vai em paz, Deus é contigo, se eu puder te ajudar, tô aqui. Sem problema, cara. É isso. E o grande problema de nós, muitas vezes religiosos, é que a gente quer impor, né? Impor, cara. E aí não rola, cara. Sim. Não rola. Sim. O que rola é essa liberdade em Cristo para você ser aquilo que Deus te chamou para ser. Sim. Sem que isso gere em você expectativas. Sim. Porque o grande problema são as expectativas que nós geramos em querer fazer para Ele
muitas vezes aquilo que não fomos chamados para fazer. Verdade. E aí se torna fardo, cara. Eu levo muito de que nós somos cartas vivas. Né? Cartas vivas, cara. Aonde a gente está, cara. O que as pessoas estão lendo em você, né? O que as pessoas no seu trabalho têm lido através da sua vida? O que a sua esposa, porque daí às vezes assim, né? Na igreja, né? E eu digo igreja aqui, numa comunidade de fé. Lá no ali, prédio, né? O cara é o santarrão. Ei, Jesus. O cara já se ajeita no terno. Ou na blusinha de gola polo, ou seja qual for a sua realidade. Mas a esposa olhando ele, Giovanni, fala mentiroso, assim, safado. Sim, a esposa pensando seu assim, infeliz. Quem é esse cara? Tá? O filho olha assim, papai, não consegue reconhecer esse naquela era o papai pessoa. que eu gostaria de ter. Exatamente. Então eu penso muito nisso, assim. E até mesmo o pastor de uma igreja local, pela vivência, pelo tempo, assim que ele bate o olho no rapaz, ele consegue já decifrar aonde o irmãozinho quer chegar. Se ele tá ali pela uma menina, se ele tá ali atrás de um cargo, porque tem muita gente que vai pra igreja local assim. Eu já passei por um lugar, não me deram oportunidade. Primeira conversa no gabinete pastoral, ele fala o seguinte: eu tenho chamado para ser pastor e até hoje ninguém reconheceu meu ministério. Eu tô aqui para ver se vai ser tu. Tem muito disso também, né? Porque as pessoas, elas, assim como numa empresa, querem crescer de cargo, acham que a igreja também é um local onde precisa... Lembra a questão do entendimento que eu falei no começo? É uma questão de entendimento, né? Porque muitas pessoas... elas acham que a igreja é um lugar onde você vai galgando, né? Aí entra como diácono, vai presbítero, diácono, presbítero, evangelista, pastor e semideus. Pronto. O apóstolo, né? Apóstolo. A moda agora é apóstolo. Tem apóstolo. A moda, né, cara? Agora tá legal, né, cara? Olha, já vai começar a se Ele é o queimar. Sandro Dias. Sandro Dias é o nome dele. Eu sou o Giovanni Claudino, eu não tenho nada a ver com... O bispo, né? Enfim, o bispo agora também. Cara, aí temos que entender, cara, que somos um com ele. Amém. Entendeu? É isso. Fechou aí, somos um com ele. É isso. E é ele e nós, cara, nós somos, sabe quem, cara? Que nós somos aquela mulinha que Jesus subiu em cima, cara, e que todo mundo jogava palmas. E aí a mulinha se achou, né, cara? Todo mundo jogando palma, a mulinha se achou, cara. Não tinha a ver com ela. No outro dia a mulinha passou lá na rua, cara, deram um pau na mulinha. Ela se achou, né, cara? Cadê o ramo? Cadê o ramo? Era porque Jesus estava nela, cara. Se Jesus sair de nós, cara. Uma coisa eu acho muito importante, o que a gente está falando. Tá entendendo, cara? Não somos nada, cara. Não somos nada. Eu cheguei, só vou dar um testemunho final aqui pra mim. Quando que eu entendi que nós não somos nada, cara? Tá. Quando eu infartei, cara. Quando eu infartei, cara. Eu infartei dia 10 de maio de 2022. 22? Foi 2022, ano passado. Cara, eu fiquei na UTI, cara. Primeiro fizeram o procedimento de catéter. Eu tinha uma artéria 100% obstruída, uma com 70 e uma com 80. A com 70 e 80 ainda estou. Parece que o senhor sabe como faz as coisas, né? E, cara, eu fiquei 1 dia e meio numa UTI do hospital regional. E, cara, me levaram tudo, cara. A minha aliança, eu estava sem a minha aliança. E aí os caras estavam querendo... Tinha dificuldade de 1 quarto para mim. Não consegui 1 quarto para mim sair da UTI. E me veio na cabeça, pô, cara, eu trabalhei no Conselho de Pastores durante muito tempo e eu tive vários relacionamentos. Bastava ligar para 1 ou 2 pessoas que imediatamente eu tinha certeza que eles iam arrumar 1 quarto para mim, cara. Pela amizade que eu tenho com algumas pessoas do meio, né? Do meio pastoral, enfim, do meio ministerial, enfim. E quando eu pensei nisso, cara, o Senhor falou, não. Eu senti claramente um não de Deus ali, diante de algo que poderia ser um testemunho de um milagre, né? Conseguir 1 quarto, coisa e tal. E o Senhor falou, não. Eu falei, tudo bem, Senhor. Se é assim que tu queres, assim será. E aí, logo em seguida, acho que umas 4 horas depois conseguiram 1 quarto. E aí me levaram de cadeira de roda até o quarto. E quando eu cheguei naquele quarto,
E aí me botaram aquela roupa que... Fica aberta atrás? Fica aberta atrás, cara. Eu sou muito envergonhado, cara. Tá. Quando eu cheguei no quarto, eu não tinha uma toalha, eu não tinha uma escova de dente, eu não tinha um pente para pentear o cabelo, cara, não tinha uma cueca, não tinha nada. E aí eu queria sair andando, porque eu estava 2 dias já sem andar. Queria caminhar um pouco, porque é uma doideira. Tu tá dentro de uma vibe, cara. Imagina. Muito louca, cara. Passou por um procedimento, aquele ambiente, tudo aquilo. Eu queria dobrar o meu joelho, orar a Deus e agradecer a Ele. Tanto que no regional tem uma capelinha. Eu fui queria chegar naquela capelinha lá, porque eu passei por ela de cadeira de roda, mas agora eu queria voltar lá para agradecer a Deus por tudo que estava acontecendo, mas de uma maneira mais com Ele ali. E aí, rapaz, eu cheguei, tinha um senhorzão do meu lado, assim, um senhor moreno, fortão. Ele estava com uma bolsa de colostomia e no meu outro lado estava uma pessoa que parecia ser um indigente. E eu estava na cama do meio. E eu não tinha, cara, nada. Nem um telefone para ligar para minha esposa, cara, não tinha nada. Eu querendo ligar para ela, que estava tudo ok já e tal, não tem um telefone. E quando eu olhei para aquele chinelo, cara, 44, meu pé 42, 41. Eu falei pro senhor assim, o senhor me empresta o seu chinelo para mim poder ir ali onde estão as enfermeiras para que eu possa ligar para minha esposa. Cara, aí caiu a ficha, cara. O Senhor te leva a alguns lugares, cara. Sim. Para falar contigo. Verdade. Verdade. Ele sempre vai nos levar a alguns lugares para falar conosco. E ali ele falou, olha o que você tem. Naquele momento não tinha nada. Nada. Ele falou, mas eu estou contigo. É o mais valioso. É o mais valioso. Ali eu entendi que Deus me levou àquele lugar, àquela situação, para a gente entender que a gente não tem nada. Verdade. E que a gente vê esse mundo com um propósito, para ser dele. E ele quer te usar, e isso é para a glória e louvor dele. Amém. Olha, meus irmãos, primeiro, pastorzão, que tempo maravilhoso, tá? Meus queridos e amados irmãos, olha, eu espero que você... Deixa eu até tirar o microfone aqui da frente do Giovanni aqui. Eu espero que você possa ter sido edificado, né? Com esse papo de hoje, pastor, obrigado mais uma vez. Eu agradeço, cara. Tenho certeza que muita gente foi edificado aqui, acompanharam com a gente, muitas pessoas entraram, saíram, mas de que registraram aqui que acompanharam a live, 14.400 pessoas. Eita. Valeu, Deus abençoe vocês. Valeu, Mesaque, ó, o Mesaque tá aqui, só falta o Abednego. O Sadraque e o Mesaque tá aqui, o Abednego a gente não sabe, tá? Mas o quarto homem também tá aqui. Então, assim... Já dá um retetê, né, John? Não, já começa a queimar aqui, tá? Compartilhem esse conteúdo, que você possa ser profundamente abençoado. Eu espero que o Senhor tenha iluminado a sua mente, o seu entendimento, para que você possa ter compreendido essas coisas espirituais que foram faladas aqui, como a própria palavra diz, né? O homem que não é espiritual, ele não entende das coisas espirituais. O homem espiritual entende das coisas espirituais. Então, se você não compreendeu, peça ao Senhor que Ele, sim, vai poder revelar isso a você. Até o próximo episódio, né, Giovanni? Quer dar as suas considerações finais aí? Agradecer a todos que ficaram até agora, né? Seja pelo TikTok, né? Pela live maravilhosa. Sim. Pelo Instagram, Spotify, rádio, enfim, qualquer... não esqueçam de seguir, né, John? Em todas as plataformas, o Santo Podcast. O Santo Podcast. O Santo Podcast, Instagram, em todas as plataformas. E uma coisa muito importante de relembrar é toda a conversa que a gente teve aqui se encaixa com vários... papos de podcast que a gente teve nos anteriores. Também, né? verdade. Então esse é o 60, se eu não me engano, 59, 60? Esse é o 59. 59,
tem vários que se encaixam com essa conversa. Então seria legal, se você está chegando novo, até por conta do pastor Sandro, verdade, assista outros, tem os temas lá, assiste outros, se inscreva no canal, ative o sininho, porque diariamente recebe conteúdo, mas também vai lá atrás e vê alguns temas específicos que vai se encaixar perfeitamente com esse papo de hoje, que foi maravilhoso, tenho muito a lhe agradecer. Amém. Que Deus continue abençoando a vida do pastor. Amém. E que a saúde física... 100% já, cara, renovado. Ótimo, maravilhoso. E agora andando com o médico, então tá tudo certo. Na pior hipótese, ele mete a injeção e aqui, ó, sai. Não é por isso que eu tô com ele, não, cara. É o discipulado mesmo. Eu quero que o cara caminhe aqui junto. Isso é bom, isso é bom demais. Eu tô na hora de achar um amigo desse, tá? Discípulo de Cristo tá maravilhoso. Olha, quero só, então, relembrar você. Todas as terças-feiras o episódio então completo, você que acompanhou aqui pelas plataformas, saiba que na terça-feira esse episódio então com todas as câmeras e tudo mais, um áudio perfeito para que vocês possam acompanhar, vai estar disponível. Pastor, mais uma vez, obrigado. Quais são os dias de culto lá na... Sexta e domingo. E quarta-feira a igreja se reúne nas casas. Poxa, legal. Demais. Qual que é o endereço exato da sua igreja? Rua Fátima 2597. 2597 na Rua Fátima. Posso dar eu tenho todo dia de manhã, às 6 da manhã, a oração da manhã. Boa! Qual que é o Instagram lá? Comunidade Cristã Palavra da Vida, no YouTube. No YouTube. Comunidade Cristã Palavra da Vida. Comunidade Palavra da Vida. Comunidade Palavra da Vida, né? Comunidade Palavra da Vida. Isso, maravilhoso. Comunidade Palavra da Vida, todos os dias, às 6 da manhã, a oração da manhã. Boa. E lembrando que todos os dias agora, a partir das 8 da manhã, eu também abro uma live aqui e vou falando com vocês. E é como o pastor falou, aonde a gente estiver, eu trabalho numa rádio hoje, então lá na rádio eu abro a live, vão pra cima, mostro o dia a dia, faço uma oração no final de cada live, e é isso que o Senhor tem me pedido nesse tempo aí. Obrigado vocês, valeu Fábio, valeu todo mundo que acompanhou, e até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Amém.